Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amados, é: podemos julgar? O que é julgar? Julgamento, o que é na Bíblia? Mas antes que eu fale sobre esse assunto, se você não é inscrito neste canal, por favor, eu peço a sua ajuda e desde já eu agradeço. Entra, toque o sininho de notificações, o seu like ou dislike é a sua crítica. No rodapé, o que você achou sobre o assunto. Se tiver alguma dúvida, deixa para mim nos comentários, que eu vou tirar essa dúvida para você, ok? Vamos juntos aprender? Bora então. Povo de Deus, entenda de vez por todas. Dizer a verdade pelas escrituras sagradas não é julgar ninguém. Tanto que Jesus não julgou os escribas e fariseus. Tá? Então, da mesma forma que Jesus passou e teve este momento, nós também temos. Tá certo? Então vamos lá. Mas, no entanto, porém, entretanto, todavia, disse somente a verdade pela palavra. Jesus citou a palavra. Jesus citou a Torá, Pentateuco. Jesus citou as poucas palavras escritas que haviam, porque havia uma dificuldade da escrita, e é a partir de então que começavam, e que estaria começando verdadeiramente a escrita, no sentido de Novo Testamento, tá certo? Então nós temos que entender que quando você lê os evangelhos, Jesus está ali falando sobre ele, sobre o reino, para que veio, tá certo? Mas ali era momento de transição. Ele estava falando de forma bem particular para o judeu. Não que não estivesse falando para todos, não, mas primeiramente ao seu povo, ao judeu. Então nós temos que entender que dos evangelhos para frente, estávamos vivendo ali um momento de transição. Tanto é que a igreja de fato conhecida e reconhecida foi a partir de Atos dos Apóstolos, Atos 2 em diante, onde o Espírito Santo encheu as pessoas que estavam ali reunidas em um lugar, tá certo? Então, a partir dali, o Espírito Santo batizou, selou, né, para que fossem salvos. Ali estava começando um novo ciclo, tá bom? Tá bom? Jesus Cristo, só lembrando que ele fez cumprir toda a lei, tá? Ele, como judeu, nascido de judia, de mãe judia, ele cumpriu toda a lei. Então agora nós não precisamos mais cumprir lei alguma, porque para começar não somos judeus, nós somos gentios, tá? Igreja gentílica, tá bom? Então eu vou deixar para você aí os versículos. João 8:32, João 8:32 e 36. Mas você pode pegar João 8 do 45 ao 47. Você pode pegar e ler. Tá? Mas pode começar em João 8:32 em diante até o 47. Você vai ver que interessante essa passagem. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Quem dentre vós? Se digo a verdade, por que não credes? Se eu falo a verdade, por que vocês não creem? É o que acontece hoje, dentro desse ateísmo cristão, onde os membros das denominações, as pessoas que vão a um templo de pedra, elas creem muito mais em seus líderes do que na própria palavra. Se você for pregar lá, se você for trazer um ensino dentro dessas denominações, eles acham estranho, eles não entendem. Por quê? O que é ensinado lá dentro, se é que é ensinado apenas as doutrinas desta dita denominação, seja ela qual for. Não é ensinado a Bíblia. É ensinado o que foi posto para ensinar dentro dessa dominação ou dentro dessa denominação para que haja uma dominação, ok? Então vamos lá. Então, se digo a verdade, por que vocês não creem? Quem é Deus, escuta a palavra de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Palavra do próprio Cristo. Então, se uma pessoa é nascida de novo, convertida a Jesus, ela precisa ter sede. Eu imagino que ela tenha sede e fome. Eu preciso entender que, como um recém-nascido, ela gostaria de tomar o leitinho, que é a palavra de Deus. Até que ela cresça e comece a comer um alimento mais forte, um alimento para adulto. Mas dentro da religião, eles não crescem, eles ficam nanicos.
eles ficam anêmicos. Eles não são curados, eles não são libertos, porque a religião os deixa com uma muleta. A religião os prende. Eu fui da religião, eu fui das denominações até agora. Eu já estava vivendo um momento de transição, assim como o judaísmo, assim como o cristão daquela época estava saindo de um regime judaico para um regime gentil ou de um regime da graça. Hoje também é a mesma coisa. Quando alguém sai do sistema, ele sai do sistema para ficar livre, não é desviado, não é desigrejado, pelo contrário. Agora está livre para ensinar, para pregar, para falar de Jesus, sem cobrar, sem dízimos, sem oferta, sem glórias, sem honra, sem poupa. Ok? Tranquilo até aqui? Então, vê lá também em João 12, 47, 48. Dá uma olhadinha lá, João 12, 47, 48 também está falando sobre isso, tá? E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita, ou quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho pregada. Essa há de julgar no último dia. Então, não somos nós, ensinadores, que estamos julgando as pessoas. Nós estamos ali dentro do campo das ideias, da teologia. Nós estamos dentro do campo das ideias. E não é nada pessoal, não temos nada um contra os outros. Tanto é que não podemos ter porque vamos morar no mesmo céu. Já imaginou? Como é que nós íamos morar no mesmo céu brigados? Com rancor, com raiva, com ódio. Não, isso não pode existir dentro do cristão nascido de novo, de forma alguma. Mas a religião prega e ensina a pessoa a ser má, ser ruim. Tá certo? Então vamos lá. Dizer a verdade dói muito naqueles que não querem ouvir e entendem como julgamento, mas quem o julga é as Escrituras Sagradas. Não sou eu que julgo, não fui eu que escrevi a palavra. Então você vai brigar com Deus. Você que não concorda, briga com Deus, tá bom? Eu apenas estou retransmitindo ou transmitindo algo que já foi transmitido, que já está escrito, a palavra de Deus. Gálatas 4,16, que diz: fiz-me por acaso vosso inimigo dizendo a verdade? O apóstolo Paulo aqui dizendo para os seus compatriotas, seus patriotas, dizendo àquela gente naquele momento que Paulo era Saulo de Tarso, teve um encontro com Deus e, segundo alguns teólogos, se tornou Paulo de Tarso, tá? O homem de pequena estatura, o homem careca, tá bom? Então nós devemos entender que Paulo teve uma experiência muito forte, inédita, talvez única, naquele formato de encontro com Deus. Então ele diz: pessoal, ei, gente, meus irmãos, fiz-me acaso o vosso inimigo dizendo a verdade? Dá uma olhadinha lá em 1 Timóteo 6, de 3 a 5. O que diz? Também diz, se alguém ensina alguma coisa, se alguém ensina qualquer coisa, ou uma outra doutrina, que se não enquadra com as sã doutrinas da palavra, que não estiver dentro da palavra de Deus, dentro do contexto bíblico, não estiver conforme às Escrituras de nosso Senhor Jesus Cristo, se ele trouxer uma outra coisa que é segundo, que não tem nada a ver com isso, então seja anátema. Ainda que haja toda sorte de milagres, se não estiver dentro da palavra, isso aí é algo terrível. Uma pessoa que traz qualquer coisa que não seja a palavra, ela é uma pessoa que delira. Ela é uma pessoa soberba, ela faz questão de fazer ou de estar em contenda com as outras. Por quê? Porque ela não está trazendo a palavra que pode trazer a salvação. Ela não está falando palavras que estão dentro das Escrituras. Palavras que podem libertar, como João 8, 32 e 36, por exemplo, né? João 14, 16, tá bom? Então, nós devemos entender que essa pessoa aqui é uma pessoa que, infelizmente, quem segue essas pessoas que não trazem o evangelho, elas estão dentro disso aqui, ó. Invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas, corruptos, falta de entendimento, privado da verdade, cuidando mais das coisas suas, do ganho,
do money do que do povo. Então aparte dessas pessoas, não fique junto com essas pessoas, não faça parte desse meio. O sistema, esse sistema religioso é maligno, sim, claro que é maligno. Você está vendo por aí o que a religião faz, tá? Então haveremos de julgar o mundo um dia pela palavra de Deus, quanto mais as coisas pertencentes a esta terra. Tá? Então dá uma olhadinha lá em 1 Coríntios 6, 2 e 3. Tá? Então lá, o que diz essa passagem de 1 Coríntios 6, 2 e 3? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, pelos cristãos, pois sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não, julgaremos sim. Julgaremos de forma reta, segundo as Escrituras, tá? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Olha, é a palavra, é a Bíblia que está dizendo, tá? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida, podemos sim, de acordo com a justa justiça, conforme a palavra de Deus já disse, é no campo das ideias, da teologia e não contra pessoas. Tá certo? Mas contra os sofismas, as mentiras que eles pregam, coisas inventadas pelos homens para deixar as pessoas cegas de entendimento, as pessoas presas ao sistema, porque eles arrebanham as ovelhas somente para si. Eles não arrebanham as ovelhas para Deus, tá? Por isso sempre devemos falar a verdade aos que andam errados, de acordo com as Escrituras Sagradas. Sim, porque quem julga é a palavra. A própria palavra já está julgando, não somos nós, certo? Efésios 4, 25 diz: por isso deixai a mentira, o engano, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vemos também Coríntios 4, 2 que diz: antes rejeitamos as coisas que Vou repetir. Coríntios 4, 2, que diz: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, e não andando mais com astúcia e não falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendando a consciência de todos, na presença de Deus e na presença dos homens, conforme a manifestação da verdade. Conclusão. Nós devemos sim estar sempre pregando e falando do Evangelho, tendo Cristo como uma chave hermenêutica. Ok? Então era isso que eu tinha para vocês. Eu vou estar fazendo outros vídeos, como eu já tenho neste canal, outros vídeos prontos, postados, para que você também possa conhecer e também receber a palavra de Deus, para que haja crescimento, libertação, para que você seja um instrumento na mão de Deus, para que você seja uma ferramenta aferida, pronta, para levar a palavra que pode salvar. Assim como um dia fizeram comigo, eu também estou fazendo. De graça recebei, de graça dai. Tá bom? Então Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e tudo que você estiver fazendo. Shalom, shalom, Adonai. E até um próximo vídeo.